Imagine um lugar onde o tempo se curva ao redor de buracos negros adormecidos, onde pulsares iluminam os confins como faróis de um universo que sangra memórias antigas. Nesse vasto deserto estelar, onde civilizações inteiras desapareceram, sem deixar rastro, uma nova era de conflito se ergueu das cinzas do passado. No limite extremo da galáxia conhecida, a paz era apenas uma lembrança esquecida. As colônias humanas, expandidas por gerações, enfrentavam uma ameaça que não podiam compreender. Os Zioats, uma espécie insectoide, guiada por uma mente coletiva milenar, que enxergava os humanos como uma infecção em seu ecossistema galáctico. A guerra começou silenciosa, com sondas desaparecendo em sistemas isolados, colônias deixando de responder, espaçonaves sendo encontradas vazias, como cascos abandonados. Mas logo o silêncio deu lugar ao terror. Os ataques coordenados dos Zioats devastaram frotas inteiras, varrendo cidades planetárias com uma eficiência fria e impiedosa. A humanidade se reorganizou como pôde. Alianças entre nações rivais foram formadas. Velhas disputas foram enterradas sob a urgência da sobrevivência. As maiores mentes se reuniram em consórcios de guerra, criando armas, escudos e estratégias desesperadas. Mas nada parecia conter Amarés e Uchak. Nesse cenário de desespero e resistência, nas fronteiras mais sombrias do universo, nasceu a figura de Orion Vale. Não como herói, não ainda, mas como comandante de uma frota destinada a enfrentar o pesadelo de frente, mesmo quando a esperança parecia ter sido consumida pelo vácuo. Ali, na borda do desconhecido, começou a lenda do último comandante. Orion Vale não era um guerreiro comum. Desde cedo, demonstrava uma intuição quase sobrenatural em batalhas simuladas. Filho de colonos do setor de Narvash, perdeu a família em uma das primeiras ofensivas dos Zioats. A tragédia não o quebrou, ao contrário, forjou nele um senso de propósito inabalável. Com apenas 17 anos, foi aceito na Academia Espacial de Daelion Prime, onde superou veteranos e instrutores com suas táticas ousadas e pensamento lateral. Não era o mais forte, nem o mais popular, mas era o mais brilhante. O comando percebeu rapidamente e lhe deu sua primeira missão real. Aos 23 anos depois, ele comandava a HILX-7, uma frota especializada em operações de infiltração e contra-ataques. Sob seu comando, colônias consideradas perdidas foram recuperadas, emboscadas foram revertidas e a moral das tropas renasceu. Onde antes havia apenas medo, o Orion se tornara um símbolo. Mas ele mesmo sabia: a guerra não se vence com heróis, vence-se com sacrifícios. E o maior deles ainda estava por vir. A missão em THLUS-3 deveria ter sido simples: uma investigação em campo, reconhecimento de sinais estranhos vindos da órbita de um planeta semi-abandonado. Orion e sua equipe não esperavam resistência, apenas protocolos de varredura e talvez um resgate. Mas o que encontraram foi uma armadilha mortal. Os Zioats estavam esperando, não apenas com força bruta, mas com tecnologia desconhecida. Torres de camuflagem magnética, minas de singularidade, drones autônomos com inteligência de rebanho. A emboscada foi precisa, letal e sem misericórdia. A HILX-7 teve menos de 6 minutos antes de ser despedaçada. As comunicações foram cortadas. As fragatas explodiram em silêncio. Orion ordenou uma manobra de dispersão, mas era tarde demais. Um a um, seus companheiros tombaram. Seus rostos, vozes, risos, tudo foi arrancado em um instante, congelado na memória. Quando a poeira espacial assentou, restava apenas ele. Ferido, sem suprimentos, sem propulsão, à deriva entre destroços em brasa. Seus batimentos diminuíam, a consciência apagava. E naquele silêncio absoluto, Orion Vale morreu, ou pelo menos, a parte dele que era apenas humana. Orion acordou em Vireon, uma lua viva escondida em uma dobra dimensional, cercada por florestas bioluminescentes e montanhas metálicas que respiravam lentamente como seres vivos. Seus olhos abriram-se diante de um horizonte impossível. Estruturas alienígenas que se contorciam como se fossem feitas de tendões e cabos, e um céu cortado por auroras pulsantes. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Seu corpo, antes dilacerado,
estava inteiro, mas não como antes. Seu sangue agora fluía com nanocódigos, seus membros respondiam mais rápido que a mente. Havia algo diferente nos batimentos de seu coração. Eles ecoavam em sintonia com aquela lua estranha. Foi então que ele viu os Nexar, entidades biomecânicas, dissidentes do Zirok. Eles se separaram da mente coletiva séculos atrás, buscando equilíbrio em vez de dominação. Encontraram Orion entre os destroços e viram nele uma possibilidade. Um ser híbrido capaz de ser a ponte entre carne e silício, caos e ordem. Eles não o salvaram. O reconstruíram. Fundiram-no com tecnologia simbiótica, expandiram sua mente. Com linguagens quânticas, conectaram seus sentidos à rede viva de Vireon. Orion Varun renasceu não como humano, não como máquina, mas como algo novo. Um mediador, um experimento, uma arma. E com essa nova forma, veio uma nova consciência. Ele podia sentir os Zioats, ouvir seus sussurros, ver suas intenções, e sabia que o tempo da vingança não havia passado. Estava apenas começando. Cada passo de Orion em Vireon era uma revelação. Ele já não caminhava. Fluía, como se o solo respondesse aos seus impulsos. As estruturas vivas da lua o guiavam, oferecendo conhecimento através de pulsos de luz e padrões sonoros impossíveis para a mente humana comum. Mas Orion não era mais comum. Seu braço esquerdo podia se transformar em uma lâmina de plasma vivo. Seus olhos enxergavam no espectro dos campos de energia. Sua mente era um nó de comunicações interestelares, captando sinais distantes como se fossem pensamentos próprios. Ele podia invadir sistemas de defesa com um olhar, reter dados como se fossem memórias ancestrais. Os Nexar o treinaram, não com palavras, mas com experiências imersivas. Recriaram batalhas em realidades neurais, desafiaram sua moral, expandiram sua empatia. Não queriam um guerreiro, queriam alguém que pudesse decidir com sabedoria ou destruir com precisão. Orion compreendia, a cada dia, que sua missão mudara. Ele não era mais apenas o último comandante da HILX-7. Era a convergência de dois mundos opostos, uma fusão impossível entre o instinto humano e a lógica alienígena. Mas a cada avanço, havia um preço. Ele notava lacunas em sua memória. Nomes, rostos, risos, apagados. Os poderes que ganhava custavam partes daquilo que o tornava Orion. A pergunta se formava, silenciosa, como uma rachadura em seu núcleo. Até onde ele poderia ir? Antes de deixar de ser ele mesmo, Orion decidiu retornar ao conflito. Não como um homem, mas como um enigma vivo. Cruzou sistemas em ruínas e zonas de guerra em silêncio. Os sensores não o detectavam. As defesas não o reconheciam. Ele era invisível aos protocolos e, imparável na ação, invadiu estações orbitais tomadas, desativou naves capitais do Zirok com um gesto, libertou prisioneiros de colônias esquecidas. Cada missão era uma vitória cirúrgica, quase mística. E a lenda se espalhou. Uma sombra viva estava virando o rumo da guerra. Mas algo estava errado. A cada vitória, Orion sentia a presença dos Nexar enfraquecendo. Até que o silêncio chegou. Ele tentou contato com Vireon. Nenhuma resposta. Tentou acessar a rede viva. Nada. Foi então que ele descobriu. Vireon não era uma lua oculta. Era uma nave-mãe Zirtak. Os Nexar não eram dissidentes. Eram um braço isolado da própria mente coletiva. Vireon havia sido criada como experimento, para estudar a assimilação de líderes humanos. Orion era o resultado mais promissor. Toda sua transformação, seu treinamento, sua libertação, haviam sido planejados. Ele não escapou da armadilha de THILS-3. Ele estava cumprindo sua segunda fase. Orion Varun não era uma arma contra os Zirats. Ele era a arma perfeita, dos Zirats contra a humanidade. Consumido pela revelação, Orion oscilava entre dois impulsos: destruir tudo que o havia moldado ou usá-lo contra seus criadores. Escolheu o segundo. Voltou ao campo de batalha, mas dessa vez, como um traço indefinido entre salvador e destruição. Foi nesse momento que reencontrou alguém que não esperava. Kaiwa Talven, ex-capitã de sua frota, que supostamente havia morrido em THILS-3. Ela liderava um esquadrão de sobreviventes escondidos no cinturão de Fenir, operando sob sigilo total. O reencontro foi breve e intenso.
Kaiwa não confiava mais nele. E ele, ao vê-la viva, percebeu algo ainda mais perturbador. As memórias que haviam sumido estavam nela. Kaiwa sabia detalhes da infância de Orion. Códigos de segurança que só ele conhecia. Sons de sua risada. Histórias esquecidas. Ela era, de alguma forma, o receptáculo das partes que ele havia perdido. Na tentativa de protegê-la de um ataque surpresa dos Ziraat, Orion usou toda a sua capacidade para reverter o ataque. Salvo a base, mas o custo foi alto. Kara foi atingida fatalmente ao defendê-lo de um drone de implosão gravitacional. Com ela nos braços, Orion ouviu suas últimas palavras. Você não é só a arma deles. Você é nossa única chance. Ela morreu ali, mas sua mente não desapareceu. Em silêncio, sem saber exatamente como, Orion sentiu algo novo se integrar à sua consciência. Kara talvez estava morta, mas parte dela agora vivia dentro dele. Quando Orion voltou a um posto avançado humano, esperava resistência. Mas o que encontrou foi medo, olhares desconfiados, armas apontadas, vozes abafadas pelos corredores da base de Daelion Row. A notícia de sua sobrevivência havia se espalhado, mas também as lendas sobre o que ele havia se tornado. Comunicados de emergência o descreviam como um ente instável, um agente híbrido de origem Ziraat. A ordem oficial era de contenção. Nenhum dos oficiais ousava chegar perto. Até os que o admiravam agora o viam como ameaça. Orion tentou argumentar, explicar o que havia descoberto. Mas como convencer mentes que só viam a superfície de sua nova forma? Como provar que não era mais uma arma da mente coletiva? Ele escapou da base sem violência. Usou os mesmos dons que tanto temia para abrir as portas, desativar sensores, calar alarmes. Partiu em silêncio, levando consigo uma dor ainda maior, a de ser rejeitado por aqueles que um dia jurou proteger. Na vastidão do espaço, ele agora era um exilado, um pária, um mito vivo amaldiçoado. Mas dentro de si, a presença de Kaiwa permanecia, adormecida, e no horizonte, o eco da guerra estava prestes a se erguer com uma nova fúria. Sozinho no vácuo interestelar, vagando entre sinais confusos e fragmentos de si mesmo, Orion perdeu noção de tempo. Mas em meio ao silêncio, uma voz familiar ecoou em sua mente. Não era lembrança, era presença. Kaiwa talvez falava com ele. Não como memória, como consciência viva. Durante sua conexão simbiótica com Orion, os últimos impulsos de Kaiwa foram capturados, armazenados nos recônditos quânticos da rede Nexar e agora despertavam. Orion seguiu o Eco até uma estação, abandonada nos anéis de 1009 negativos. Lá, um núcleo de dados ativou-se com sua chegada, e dele emergiu um holograma autossustentado. Kaiwa, recriada em luz, voz e essência. Um avatar com sua personalidade, memórias e algo além, uma simbiose com a própria rede alienígena. Ela não era um fantasma. Era um renascimento digital, não humana. Não ia algo novo. Kaiwa revelava informações que nem Orion sabia. A existência de uma fenda dimensional por onde os Ziraat pretendiam absorver sistemas inteiros. Uma fenda que só poderia ser selada de dentro, e cujas coordenadas estavam codificadas no DNA simbiótico de Orion. A escolha estava posta: sacrificar-se para fechar a fenda ou permitir que a guerra se alastrasse até consumir todos os mundos restantes. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Orion olhou para Kara, sua sombra e sua luz, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. A nave que levaria Orion à fenda era uma cápsula simbiótica construída com restos da HILX-7 e filamentos vivos de Vireon. Kaiwa, agora integrada à interface, pilotava junto a ele, conectada à sua mente em perfeita sintonia. O plano era simples e final: atravessar, fundir-se ao núcleo da fenda e implodir com a frequência quântica de sua consciência híbrida. Ao cruzarem o horizonte da fenda, a realidade começou a fragmentar. Estrelas se invertiam, gravidade oscilava entre pulsações de dor e êxtase, e visões de possíveis futuros se projetavam diante deles. Orion como tirano, como redentor, como sombra esquecida. Kaiwa murmurava palavras antigas em línguas que ele nunca aprendeu, mas compreendia. E então, silêncio. Um clarão engoliu tudo.
E depois? Nada. Durante semanas, sensores em todo o setor captaram um pulso de energia desconhecida. Naves humanas e Zioat simplesmente caíram em torpor, desligadas como se o próprio tempo tivesse parado. Quando tudo cessou, a guerra havia desaparecido, a mente coletiva Zioat foi desativada. Os humanos despertaram livres do conflito, e Orion Valley se foi, mas algo permaneceu. Na órbita de Vireon, uma nova estrutura crescia. Não era uma nave. Não era uma estação. Era viva. Comunicava-se com padrões de luz e som que ninguém conseguia decifrar. Enviava uma única transmissão codificada para o espaço profundo. A ponte foi aberta. O ciclo foi interrompido. Mas o que desperta além da fenda ainda observa. E assim, a lenda do último comandante não terminou com sua morte. Ela apenas entrou em silêncio, aguardando a próxima batida do universo. Porque algumas guerras não terminam. Elas apenas adormecem.